Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre Astar Sheran. Você já ouviu falar de Astar Sheran? Pois é, esse nome é bem conhecido no meio espiritualista como um comandante de uma frota estelar e que ele estaria organizando, tomando conta do planeta Terra e de vez em quando ele se manifesta para algumas pessoas para passar mensagens, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando se ele é real, se eu já vi nas minhas projeções, se eu realmente acredito na existência dele. Então a gente vai começar a bater um papo indo lá atrás para que a gente possa entender essa coisa do Astar Sheran. A nossa civilização, durante milênios, foi muito manipulada. Quando a gente fala manipulada, por quem, né? Bom, na verdade, a nossa raça humana é uma raça criada. Isso é o que passam pra gente também. Bom, é importante eu colocar para vocês que, assim, essa é a verdade que eu encontrei através das minhas projeções, através da minha sensibilidade, através das informações que eu já trago na minha essência e que aos pouquinhos eu consegui recobrar alguma coisa, né, do que eu trago lá atrás. Mas sempre deixando claro, gente, que isso é a minha verdade. Foi como eu consegui compreender todo esse universo, consegui enxergar propósito nisso tudo e não só propósito, mas compreender mesmo, né? Assim, de uma forma mais racional dentro da minha lógica racional. E cada um tem a sua própria maneira de raciocinar, não é isso? Então, assim, eu sempre acreditei na existência de seres extraterrestres, isso desde pequenininha. Então, isso é uma informação que veio na minha essência. Eu passei essa informação quando eu estava formando o meu corpo biológico, eu passei essa informação da existência de seres extraterrestres, como muitos de vocês também fizeram isso, né? Tem aquelas pessoas que dizem, eu nunca vi, mas eu sei que existe. Então, isso você traz realmente lá dentro da sua essência gravadinho. Então, como eu sempre acreditei, para mim ficou muito mais fácil entender algumas coisas e, ao mesmo tempo, muito mais difícil aceitar algumas coisas. A nossa raça foi muito manipulada dentro das suas crenças. Como nós fomos criados, nós fomos biologicamente constituído de experimentos, né, de junção de outras raças, e essa experiência foi feita por raças superiores a gente, tá? Então, muita coisa que a gente passou na nossa história, pelo nosso primitivismo e a nossa ignorância, a gente atribuiu aos deuses ou a Deus, a um Deus só, né? E isso, de certa forma, foi conveniente para aqueles que nos criaram, para aqueles que participaram desse projeto, vamos dizer assim, de construção desse novo formato humano, que também vou abrir um parênteses para vocês, uma coisa que eu sempre, na minha cabeça, sempre foi muito clara. Quando a gente fala de humano, a gente tem esse modelo biológico aqui, que a gente está acostumadinho a ver. Mas eu também trago dentro de mim a certeza de que existem formas humanas um pouco diferentes da nossa, mas são humanos também, então também estão em processo de caminhada evolutiva, também possuem consciências que estão em aperfeiçoamento, sendo que esses humanos, né, que muita gente talvez visse como seres alienígenas, mas eles têm formas, talvez formas humanoides, para que a gente possa compreender melhor. Eles estão num estágio evolutivo muito maior do que a gente, tecnologicamente, muitos moralmente também, e eles possuem condição de estar próximos de nós e ao mesmo tempo não serem percebidos. E quando é necessário,
dentro do projeto, né, de constituição de uma civilização no planeta Terra, eles dão algum tipo de intervenção, aparecem e, assim, isso vem acontecendo em diversos episódios da nossa história, né? E sempre assim, a gente atribuiu a um deus ou a deuses, porque a gente já tem lá atrás, nos primórdios, toda a mitologia de vários povos, mitologia grega, hindu, mas sempre a gente atribuindo a algo superior a gente. Porque de verdade, de uma certa forma, esses seres que estão do lado de lá são superiores a nós, em evolução, né? Vamos dizer assim, em nível evolutivo. Bom, então isso para mim sempre ficou claro e diante disso eu não estou, acho que vários vídeos aí eu já falei para vocês que eu não estou dizendo que Deus, como a inteligência, a fonte criadora, a inteligência superior, né? A fonte primordial de tudo isso não exista, tá? Porque senão também a gente vai até um ponto que tu diz, tem algo além disso, mesmo para os nossos amigos do espaço que são superiores a nós. Então, acima deles também existe uma fonte criadora. E essa fonte criadora, para a gente ainda é praticamente intangível, ao mesmo tempo, é muito paradoxal e eu fico tentando explicar para vocês o que está dentro de mim. Porque essa fonte criadora, ela está muito longe da gente vibracionalmente, mas ao mesmo tempo ela está pertinho porque ela faz parte da nossa Constituição. Nós somos formadas dela. Então, ao mesmo tempo que está longe, está perto. Tá? Mas esse é outro papo, eu não vim aqui discutir a existência de Deus. O que eu queria passar para vocês é, a Star Sheran, eu fui até dar uma pesquisada, porque tanta gente me perguntando, mas da onde veio a Star Sheran? Então, pelo que eu consegui pesquisar, até através da revista UFO, eu achei pela internet uma reportagem da UFO, falando que na verdade, ele foi canalizado pela primeira vez. Não sei se foi pela primeira ou porque acho que já tinha uma pessoa que já tinha também canalizado um pouquinho antes, mas pelo menos foi difundido pela primeira vez por um ex-piloto, né, americano e que era estudioso de fenômenos ufológicos e tal, ele acreditava também. E aí ele fez uma canalização de uma entidade que veio, se apresentou como a Star Sheran e trouxe uma mensagem muito bonita até para a humanidade. Isso acho que em 1950 e pouco, 58, se não me engano, né? Porque era período que a gente estava correndo o risco, estava recém-saída da Segunda Guerra Mundial, onde explodiram aquelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, esse ser veio para passar assim, mensagens para nós aqui, principalmente pelo risco que a gente corre numa explosão, numa guerra nuclear, que só estourou aquelas duas ali, mas que seria algo realmente muito ruim para a humanidade se isso ocorresse em nível mundial. Como também eles continuam com a preocupação agora que a gente está vivendo aí, e também vou conectar isso um pouquinho mais à frente. Então, esse ser, esse espírito, vamos dizer assim, se intitulou a Star Sheran para esse piloto americano e trouxe essa mensagem toda, foi difundido e a coisa assim começou a rolar, né, a pipocar, aparecer, ser canalizado por outras pessoas e sempre trazendo o mesmo teor de mensagem, trazendo paz, harmonia, esse espírito que se intitulava ele. Então, e também ele explicou, quando ele foi canalizado, que ele seria um comandante de uma frota estelar, de várias naves, ele era um grandão graduado, né, que seria responsável por tomar conta do planeta Terra, que estava abaixo de Sananda, que eles dizem que Sananda é Jesus. Então veio
trazendo essa história toda. E alguns médiuns, e depois aqui no Brasil também a gente aceitou a ideia, porque teve médiuns que também canalizaram ele com o mesmo teor de informação, né, com a mesma coisa, a mesma mensagem. Então, assim, eu não pesquisei muito a fundo porque eu não acho necessário para o meu entendimento. O que isso me trouxe é, primeira coisa, nas minhas andanças no astral, eu nunca vi o que eu posso dizer. Ah, era Astar Sheran? Não tenho certeza, porque ele não se apresentou e falou, olá, sou Astar Sheran, né? Mas nas minhas andanças aí pelo astral, eu já vi realmente comandantes, eles estão aí para ajudar, vamos dizer assim, figuras de comando mesmo. E eles, quando a gente tem uma projeção, às vezes numa nave, quando a gente sai, eles são muito citados, esses comandantes, né? Mas, assim, é engraçado que uma das coisas que eu fico um pouquinho com o pé atrás é sempre com os nomes. Mas talvez porque eu não consiga rememorar. Mas mesmo aqui, eu sou igual a Dorothy, gente. Eu esqueço com muita facilidade. Então, eu fico com o pé atrás quando as pessoas vêm com tantos detalhes de nomes, porque nas minhas projeções não são assim. Por exemplo, eu já passei por projeções que eu realmente estava dentro de uma nave, aonde existia um comando, um comandante, a gente identificava, talvez energeticamente, a hierarquia daquele ser. Mas ele não se apresentava, olha, eu sou o comandante tal. Havia um respeito naturalmente hierárquico, se é que dá para entender. Aqui a gente precisa de títulos, de nomes, para que as pessoas nos identifiquem e nos respeitem, não é assim? Só que do lado de lá, dentro das naves que eu fui, ou dentro do meu círculo de amizade que eu tenho do lado de lá, não é necessário essas apresentações. Existe um respeito natural. Então, assim, é lógico que os espíritos do lado de lá, os seres, devem ter nomes também, como a gente tem para a gente se identificar. Embora, volto a falar, do lado de lá a gente tem uma identificação muito energética. Então, não há, assim, a gente não se prende muito na personificação, nessa coisa da personalidade que aqui a gente assume um nome, né, para que a gente possa ser identificado entre nós. Do lado de lá, aonde eu vou, é como se todos nós já nos conhecêssemos há muito tempo. Então, não há necessidade dessa coisa do nome para se identificar, há uma identificação energética. Isso sempre passando. Como eu vejo assim, eu não estou dizendo que o que as outras pessoas enxergam, do jeito que elas vão lá e falam e tal, seja mentira, não é isso, é a verdade delas. De repente elas têm essa capacidade até de guardar nomes e aonde ela vai as pessoas, os espíritos ainda são identificados por nomes, tá? Porque a gente quando fala de consciências, a gente fala de diversos níveis. E isso não quer dizer que de repente aonde eu vou não se identifica por nome é muito melhor, mais evoluído do que aonde se identifica por nome, tá? Não tem nada a ver onde eu vou que não se identifica com nomes. Aonde eu vou a gente se identifica energeticamente. Mas isso não quer dizer que seja um grupo muito mais evoluído do que um outro grupo que lá fora se identifique por nome. Pronto. É tentar acertar, senão faça confusão danada. Não é isso? Então, esses seres do lado de lá, eu acredito de verdade, dentro da minha verdade, sempre falando, que esses seres, sim, são possíveis de estarem lá fora, de nos auxiliarem, de estarem participando de todo esse projeto que é o nosso planeta, deles terem preocupação conosco, porque, volta a falar, a gente foi nós fomos programados, como se fosse uma criação assistida, tá? Eu sempre acreditei nisso, gente, nós somos uma criação assistida. E a gente está evoluindo. É lógico que dentro dessa criação assistida eu também não posso falar para vocês, então foi algo proposital. Não, eu até creio que assim, a gente estava em processo evolutivo, natural, que eu sempre falei para vocês, dos átomos se juntando, que vão juntando, vão formando a molécula, da molécula até formar um ser
inteligente, que aí vai se agrupando e vai crescendo, evoluindo, até chegar ao ser pensante que nós somos, né? Então eu acredito nisso, mas nesse último estágio, vamos dizer assim, de ser já pensante, foi inseminado, aí eu não sei até que ponto, dentro de um projeto maior ou de um projeto pequeno, de alguma raça que descobriu o planeta e disse, não, vamos lá. Aí vai entrar a história dos Anunnakis, vai entrar tudo aquilo lá que acho que isso não dá para falar, senão o vídeo fica muito longo. Mas isso eu sempre acreditei, que a gente sempre foi assistido e que essa questão dos deuses nada mais eram do que esses irmãos que estavam do lado de lá, alguns tentando tirar proveito da situação, então criavam um deus dentro do propósito deles, e outros tentando botar panos quentes ou minimizar o estrago que esses aí estavam tentando fazer. Sempre houve uma guerra do lado de lá de forças antagônicas, aonde a gente fala de bem e mal porque a gente vive nessa dualidade, mas na verdade eu também sempre entendi que são interesses diferentes, tá? A guerra que tem do lado de lá é porque os grupos têm propósitos diferentes, interesses diferentes, não necessariamente eles são ruins. Um lado é ruim, o outro é bonzinho, né? Então, mas é lógico que a gente, quando fala de consciência, fala de livre-arbítrio, então em ambos os lados podem ter consciências que ainda são mais frios, que não se importam, que agem de uma forma assim, dentro dos nossos conceitos até antiéticos, né, anticosmoéticos, mas a gente está falando de consciência, livre-arbítrio, e isso é bom a gente frisar sempre. Outra questão, o grupo que eu creio até que, pelo que o pouco que eu pesquisei, a Ashtar-Sheran participa, outro ponto também que tem, aí nesse ponto tem a ver com o grupo que eu já tive contato. O livre-arbítrio é muito respeitado. Eu sempre falei para vocês que quanto mais evoluídas as consciências, mais eles respeitam o nosso livre-arbítrio, para que a gente evolua. A gente não evolui se alguém tomar as decisões pela gente. É preciso que nós tomemos as nossas decisões, porque é através dessas decisões que a gente cresce, que a gente movimenta o nosso composto emocional, a gente vai mudando o nosso padrão vibratório, vibracional, a gente vai entrando em outra frequência através das nossas escolhas. Então não adianta as pessoas direcionarem as nossas escolhas, que aí a gente cai na manipulação, que um grupo trabalha dessa forma, tá? E nesse contexto todo do comandante Ashtar-Sheran, a gente tem uma coisa assim, que como a gente sempre foi manipulado nessa questão de deuses, né, que a gente sempre volto a falar, dentro do nosso primitivismo, da nossa ignorância, pode ser que agora também a gente esteja sendo manipulado novamente, e é perigoso, a gente tem que ficar atento, porque essas figuras mitológicas podem estar sendo criadas de novo, do mesmo jeito que lá atrás, né, os gregos acreditavam em Zeus, em vários deuses lá que eles tinham, a gente pode agora estar idolatrando ou estar dando, né, asas para algo que foi criado também, ou de uma certa forma manipulado para a gente acreditar que seja daquela forma, tá? Então tudo isso a gente tem que colocar no nosso questionamento. É muito importante a gente questionar, é muito importante a gente ter uma visão de crítica das coisas. Me mandaram um pedacinho de uma palestra, eu quero ver se eu acho a palestra inteira, de um senhor, eu não guardo o nome dele, acho que é Jean-Val Allen, não sei, eu realmente não guardei o nome todo dele não. Eu achei ele excelente, assim, as colocações, um trechinho que eu vi, eu achei muito bacana, ele falando da questão do ponto de vista e da gente ter senso crítico. Aí disse que um pesquisador estava fazendo uma amostragem para poder provar
que a bebida alcoólica faz mal pra gente, né? Então ele criou uma experiência para mostrar para a plateia que o álcool faz mal. O que que ele fez? Ele pegou um copo, botou água, pegou um vermezinho, jogou dentro da água. O vermezinho ficou lá nadando na água. Aí ele pegou um copo, botou a mesma quantidade de cachaça e jogou o vermezinho lá dentro. Aí o verme morreu lá na cachaça. Aí ele já virou para a plateia e disse: vocês viram? Vocês entenderam o que isso quer dizer? Aí uma pessoa da plateia levantou: entendi, que se eu beber muita cachaça eu nunca mais vou ter verme. Entendeu? Então, é uma questão da gente, às vezes você está achando que você descobriu a lógica da coisa, e não tem outro que vai enxergar de outra forma, dentro da lógica de raciocínio dele. Então é importante a gente ter essa visão toda agora, nesse momento de transição planetária, para que a gente não troque só o Deus, para que a gente só não crie outra roupagem para a mesma situação que a gente vem sendo manipulada há milênios. Então é importante, uma das coisas que eu falo muito para vocês é a questão mesmo da projeção astral, dessa saída extracorpórea lúcida, porque é a forma de você ir do outro lado e conseguir visualizar um pouco do que está do lado de lá. E aí quando você volta, você não vai acreditar em tudo que te contam, porque senão vira assim uma crença, que um vai passando para o outro. Ah, porque eu vi, é assim, assim, assim. Então eu não quero que vocês acreditem naquilo que eu vi. Eu falo para vocês para que vocês possam compreender a minha lógica de raciocínio, né? E que isso ajude vocês também a descortinarem esse véu e enxergar dentro da lógica de raciocínio de vocês, dentro da verdade de vocês, porque é muito importante nesse período de transição que a gente consiga encontrar a nossa verdade, que a gente consiga, que a gente vê que está todo mundo perdido, principalmente agora que a gente tem muita informação através da internet, é tanta gente falando tanta coisa, que se eu mesma não saísse e tivesse encontrado a minha verdade, com certeza eu estaria perdida, eu não sei em quem acreditar, para onde eu vou, quem está falando a verdade. Então é importante nesse momento que você está despertando, que você já está sentindo que você tem um pouco mais de sensibilidade mesmo, que teus dons perceptivos estão despertando, sabe? Começa a observar mais a energia das coisas, tenta dar mais atenção aos seus sonhos, o que você vê do lado de lá. Acredite muito mais na sua intuição no que as pessoas contam. Quando você estiver lendo, não importa o que seja, até a Bíblia, se você ler a Bíblia e bater aquela vozinha assim, isso não foi assim, acredita na sua intuição e corre atrás para pesquisar, acredita de repente num sonho, ou vai atrás de uma pesquisa que traga mais clareza, compreensão àquilo que você leu do que o que está escrito ali. Se você sentir que não é aquilo, é porque não é para você. Não é, não importa o que seja. Questione, corra atrás de informações que possam te fortificar na sua verdade. Que você possa ter certeza que aquilo que você está pensando é o certo para você. E é isso que é importante. A gente está vivendo um momento que é importante a gente fazer as coisas certas dentro do nosso padrão vibracional. A gente está num momento de alinhamento. Quando a gente fala de alinhamento, é alinhar pensamento com emoção e com ação. É a gente trabalhar, porque a humanidade não trabalha assim, gente. A gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra completamente diferente, às vezes, do que a gente pensou. Então é tempo da gente se alinhar, e alinhar é isso, é a gente conseguir realmente ser íntegro dentro das nossas verdades e não das nossas crenças, daquilo que impuseram pra gente crer. Porque as religiões fizeram isso conosco, todas. Não vamos botar culpa no cristianismo, não, todas elas. Todas criaram regras, dogmas para que a gente acreditasse, que foram criadas em um momento e aquilo foi se perpetuando e todo mundo acreditando. Então, voltando ao Astar Sheran,
tenho medo que realmente aconteça do mesmo jeito. Uma pessoa criou, que foi lá, viu aquela verdade dela e vai se perpetuando quando as pessoas só vão repetindo, tá? Viram uma lenda, uma mitologia. Então, é muito importante você acreditar se você vê. Então, dentro do que eu vivencio lá fora, eu posso dizer que é possível que exista um comandante desse porte. É possível que ele tenha as características que falam de ser um ser de 2 metros de altura, a aparência clara, olhos claros, o cabelo branco. Acredito porque eu já vi outros seres do lado de lá que são assim. Eu não falo para vocês que aquele ser que me acompanha desde pequenininha, né, que depois eu passei a chamar de Hilário, não por ele ter me dado o nome, mas por uma psicografia. Eu acredito que ele seja de uma raça, sim, porque ele é também claro, ele tem os olhos azuis, de um azul que não é esse azul aqui, é como se fosse um azul desse aqui, só que, assim, aceso. É uma coisa de louco o olho dele, né? Então, dentro do que eu já vivenciei em projeção, eu posso dizer, eu creio que a Tacheran seja possível existir. Nunca o vi, mas já vi seres que são semelhantes a ele, porque ele mesmo nunca se apresentou para mim. Tá? Deu para entender? É bom deixar claro assim, porque tudo que eu vivencio eu passo para vocês e eu quero dar condição também para vocês questionarem e do outro lado encontrar a verdade de vocês. Nem que seja só, não consiga fazer uma projeção lúcida, mas todo mundo sonha, gente. Se você acha que não é projeção, não tem problema. Mas começa a observar através dos seus sonhos, através das suas intuições, daquilo que você vai juntando a sua verdade como um quebra-cabeça. E o verdadeiro despertar também passa por isso. A gente se libertar das velhas crenças. A gente precisa expandir a nossa mente. Isso é muito importante nesse momento. Se a gente não fizer isso, se a gente não conseguir, nós vamos estar despertos dentro das nossas faculdades, mas continuaremos escravizados no sistema antigo, que é o que a outra galera quer, que está tentando fazer com que isso aconteça, porque nós vamos ser uma raça com poderes superiores ao que temos atualmente, mas esses poderes serão totalmente manipulados por eles, né? E o outro grupo quer que sejamos uma raça com todos os poderes desenvolvidos, mas que sejamos livres para que possamos evoluir muito mais rapidamente através das nossas escolhas e não dos caminhos conduzidos, tá? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu dei aí para vocês, passei um pouquinho do que eu vejo como a Tacheran, né? E acho que vocês, quem acredita, quem já viu, pode até colocar nos comentários aí, acho legal. Eu já vi em sonho e tal. Escreve aí que eu tô lendo tudo. E aí a gente vai juntando esse enorme quebra-cabeça aí, um ajudando o outro, tá? Porque ninguém aqui tá com a verdade absoluta, né? A gente não tá aqui para impor nossa opinião para ninguém. Volto a falar. Essa é sempre a minha verdade, tá? Serve para mim, dentro daquilo que eu já vivenciei. Então, mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz, né?